caso me fez ficar muito reflexiva sobre o debate que eu tive com a Sarah Winter no Fla-Flu. Porque, bem, vocês sabem, a Sarah Winter, ela era uma ativista feminista e hoje ela é um ícone antifeminista. Ela diz que a gente inventa os casos de estupro e de violência e que a gente ganha muito dinheiro com isso. A Sarah Winter, ela também é ativista do PSC. Ela inclusive está se formando como um novo ícone feminino dentro do PSC, junto com essa outra moça que veio a público denunciar. Esse caso também me deixou muito reflexiva sobre o debate que eu tive com a Sarah Winter no Fla-Flu. Porque vocês sabem que a Sarah Winter, ela era uma ativista feminista e hoje em dia ela é um ícone antifeminista. Ela vai a público para dizer que as mulheres inventam casos de violência e de estupro e que nós feministas ganhamos muito dinheiro fazendo isso. Inclusive, esse era um dos principais argumentos que ela utilizou durante o debate do Fla-Flu. E eu fico pensando se a Sarah Winter também não passa pelo mesmo tipo de pressão que essa moça, infelizmente, passou no interior do PSC. Porque a Sarah, no último período, ela tem tentado transformar num novo ícone. Essa moça, por exemplo, que foi a público denunciar, ela tem milhares de seguidores nas redes sociais. Ela também nunca se colocou ao lado da luta feminista, muito pelo contrário, ela se utilizava do seu prestígio, da sua influência, muitas vezes para se colocar contra os movimentos sociais, contra os movimentos que lutam pelos direitos humanos. E eu sinto que a Sarah Winter está tendo o mesmo tipo de pressão para se colocar da mesma forma. Mas eu acho que esse último acontecimento, na verdade, é uma oportunidade para a gente conseguir fazer uma reflexão e uma pressão no interior desses partidos políticos, porque eu acho que essas meninas, elas não precisam disso, elas não precisam se submeter à pressão econômica, elas não precisam se submeter a ameaças, elas não precisam se submeter a promessas de fama e de ganhar dinheiro, que é o que esses caras tentam fazer com as ativistas. E eu acho que esse caso também mostra a força do atual momento do movimento feminista, porque essa menina, ela nunca se declarou como uma feminista, muito pelo contrário, assim como a Sarah Winter e assim como é parte do discurso do PSC e desses partidos conservadores, ela vai a público para se colocar contra quem luta, quem se levanta, quem denuncia o machismo. E de repente ela aparece nos surpreendendo, demonstrando muita força e muita coragem para conseguir denunciar esses caras que são poderosíssimos e que fazem muita pressão para que elas permaneçam caladas, permaneçam submissas e permaneçam respondendo à cartilha que na verdade eles pregam, que é uma cartilha de ódio e uma cartilha de intolerância. E eu acho que isso mostra a importância, a força e a potência que o movimento feminista tem nesse momento, porque conseguiu quebrar a barreira do conservadorismo, conseguiu inclusive atingir o interior de um partido como o PSC, que é um dos principais ícones antifeministas no país. Eu espero e eu torço para que cada vez mais meninas como ela tenham a mesma força e a mesma coragem. E eu acho, inclusive, que se depender do ativismo das feministas, isso vai seguir acontecendo. Apesar desse caso ser muito bárbaro, ser muito triste, ser grotesco e ser repugnante, isso na verdade só reforça o nojo que o Feliciano causava na gente. Ele aponta para um lado bom, aponta para um lado de que é possível sim furar o bloqueio da mídia, de que é possível sim furar o bloqueio, inclusive, de organizações que são conservadoras e tentam dominar e domar essas mulheres. Apesar de tudo, essa menina foi a público fazer essa denúncia porque ela sabe que ela não está sozinha, que existe uma rede de ativistas nas redes e nas ruas que estão dispostas a apoiar e até as últimas consequências na denúncia da violência contra a mulher, especialmente quando envolvem sujeitos completamente inescrupulosos, como o Marco Feliciano. Na última semana, por exemplo, a gente teve o caso do Biel. O Biel, que é um ícone pop, que estava inclusive se tornando referência, ídolo de uma série de meninas jovens, ele também foi revelado e desmascarado justamente graças ao ativismo das redes, justamente graças ao ativismo das feministas, que não se calaram quando ele assediou uma jornalista que estava trabalhando enquanto entrevistava. Assim como também a gente não deixou passar barato o caso do estupro coletivo
que aconteceu no Rio de Janeiro, que graças à denúncia e à atuação nas redes sociais, o caso veio a público e teve devido encaminhamento. E hoje a gente consegue naturalmente debater que existe a cultura do estupro em toda a sociedade e que isso precisa ser combatido. Então eu acho que uma das principais lições desse caso é que não importa a origem, não importa a religião, não importa o posicionamento político que as mulheres tenham, elas sempre vão estar amparadas e sempre vão ter outras mulheres dispostas a irem a público para defender os direitos das mulheres e para cobrar justiça em casos de violência, para cobrar uma vida, para exigir uma vida com paz, liberdade, saúde e segurança para todas as mulheres. Existe uma frase no movimento feminista que é muito famosa, que eu acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo, que diz: mexeu com uma, mexeu com todas. Eu acho que essa é a principal lição. Não importa onde você esteja, não importa o quão poderoso seja o sujeito que está te pressionando para você ficar submetida a uma situação de violência. Existem outras milhares de mulheres que estão dispostas a te apoiar e até as últimas consequências para não deixar nenhum caso de machismo passar impune. É muito importante que nos próximos dias a gente não pare com a nossa denúncia e com a nossa atuação nas redes. A gente precisa exigir a investigação e a punição devida para o Marco Feliciano e para todo mundo que estiver envolvido nesse caso. E a gente precisa tomar as ruas de todo o Brasil para garantir que esse caso não seja abafado e que o Feliciano não passe impune.